Olá, irmãos. Olá, amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves e eu quero desejar a você e a sua família um dia abençoado na presença do Senhor. Nós estamos iniciando neste momento a nossa leitura comentada da semana. E nós estamos, neste período, comentando os textos do Pentateuco, que na cultura cristã é chamado de Pentateuco, e na cultura judaica é chamada de Torá. São os 5 primeiros livros da Bíblia. E nós estaremos comentando nesta semana a porção chamada Kitetse, que vai de Deuteronômio capítulo 21 até o capítulo 25 do livro de Deuteronômio. Então, vamos iniciar a nossa leitura comentada. Antes, porém, eu quero dar as boas-vindas para você que está aqui pela primeira vez. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Se você não gostar deste vídeo, também deixe o seu comentário, a sua crítica, o seu não gostei, porque isso é que faz o nosso canal crescer. E principalmente, compartilhe este vídeo. Se você gostar, compartilhe este vídeo com todas as pessoas que você conhece. Vamos então iniciar a nossa leitura comentada dessa semana? A leitura comentada desta semana está no capítulo 21 de Deuteronômio e inicia no versículo de número 10. Kitetse é o nome da porção e Kitetse significa quando você sair. E começa discutindo o caso de uma mulher quando for capturada por um soldado judeu durante a batalha. E aí esse soldado, ele gostou desta mulher, captura esta mulher e leva para sua casa. Então tem aqui uma série de situações que devem acontecer a fim de que esta mulher depois se torne mulher desse israelita. No versículo 15 é definido o direito de primogenitura ao filho mais velho, mesmo que ele não seja o filho predileto. No versículo 18, o castigo que deverá receber um filho desobediente, obstinado e rebelde. No versículo 22 até o capítulo 22, de 1 até o versículo 12, nós temos selecionadas diversas leis sobre assuntos do dia a dia do povo, como o trato com animais, as vestimentas dos homens e das mulheres e a forma de plantio das sementes. Então são várias leis do dia a dia do povo. No versículo 13, nós temos relacionadas as diversas orientações sobre os procedimentos nos casos de violação do casamento e as suas consequentes punições. Entramos agora no capítulo 23, onde inicia relatando os casos de proibição das pessoas adentrarem na Assembleia, ou seja, de participar da adoração ao Deus verdadeiro. O destaque fica por conta dos amonitas e moabitas, que não deveriam ser recepcionados pelos israelitas no templo. Por quê? Ou, no caso, no tabernáculo, né? Porque quando estavam no deserto, os amonitas e os moabitas não recepcionaram os israelitas. Entretanto, os edomitas não deveriam sofrer o mesmo tratamento. No versículo de número 9,
temos as orientações sobre a pureza no acampamento, relacionadas à higiene, nas necessidades fisiológicas e os procedimentos que deveriam ser adotados. No versículo 15, nós temos diversas leis a respeito do tratamento com escravos refugiados, o uso do dinheiro de forma ilícita, a cobrança de juros, os votos e o respeito às plantações no terreno do vizinho. No capítulo 24, temos as leis regulando o divórcio, os recém-casados, as garantias das dívidas, a punição aos sequestradores, as doenças de pele, os empréstimos, o pagamento justo a quem prestar serviços e a forma de colher o fruto da terra. Tudo isso aqui no capítulo 24. E no capítulo 25, quando devem ser levadas para a justiça os casos de brigas e as punições a serem dadas pelos juízes, o procedimento quando o boi estiver debulhando o cereal, o que fazer quando o homem morrer sem deixar descendentes, não ter 2 pesos e 2 medidas, e a porção vai encerrar lembrando o povo do castigo que era merecedor os descendentes de Amaleque, por este ter agido mal com o povo no deserto. São muitas leis e ensinamentos. Alguns só serviram naquele tempo, naquela cultura, mas a maioria deve servir ou pode servir de bússola para o nosso agir como cristãos hoje. Tanto é que Jesus tratou de vários deles em seus ensinamentos aos discípulos. E, em consequência, podemos tirar esses ensinamentos para nós. Vamos meditar na expressão que dá nome à porção. A expressão é kitetsei, como eu disse, significa quando você sair. Nenhuma destas leis que foram relacionadas aqui durante a leitura, nenhuma dessas leis faz sentido para quem nunca sai de casa, para quem não se relaciona com pessoas, para quem não tem animais, para quem não cuida de plantas, para quem fica só alienado, distante, recluso em si mesmo. Porém, aquele que sai, se relaciona, que tem apreço pelos pets, né, como são conhecidos os animais hoje, os animais de estimação, aqueles que gostam de plantações, aquele que não se aliena, que não se distancia das pessoas, que se abre para fazer novas amizades e ter relacionamentos, fatalmente se envolverá em algumas das situações que foram listadas aqui durante o nosso comentário. E mesmo aqueles que tentarem se manter afastados, em algum momento terão que sair, terão que se encontrar em alguma dessas situações. E a orientação inicia a porção dizendo assim: quando você sair, a orientação terá que agir de uma forma que não agrida o outro, mas também que não se anule. Em muitos casos, como é o caso do divórcio, Jesus ensina aos discípulos que a dureza do coração do homem fez com que Deus permitisse o divórcio, para que não houvesse anulação de si mesmo ou do outro. Isso está lá em Mateus, no capítulo 19, nos versículos de 3 a 12. Tiago também aprendeu com Jesus que não se deve fazer acepção de pessoas. Em Tiago, no capítulo 2, versículos de 1 a 4, nós encontramos o seguinte, abre aspas, meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com um anel de ouro no dedo, com trajes preciosos,
e entrar também algum pobre com sorte do traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes: assenta-te aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado, porventura não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Fecha aspas. Isso se aplica aos pais que preferem um filho ao outro, ao tratamento com pessoas que fazem serviços em nossas casas, aqueles que pensam diferente de nós. Ao mesmo tempo, nos ajuda a pensar que as nossas atitudes podem influenciar na vivência dos outros. Não é o caso de ficarmos preocupados com o que os outros pensam de nós, mas agir de forma que não prejudiquemos a saúde física, mental ou espiritual de alguém. Por isso, Jesus ensinou com a sua própria vida. Tudo que para nós era impossível de fazer, ele fez. O maior ato foi o de se tornar maldição em nosso lugar. Em Gálatas, capítulo 3, versículos de 13 a 14, diz o seguinte, abre aspas, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Fecha aspas. Por isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, eu quero te incentivar a sair do lugar onde você está, a você não se isolar, a você participar, entregar-se, relacionar-se, conviver com as pessoas. Não tenha medo de passar por situações que podem ser desconfortáveis, porque por piores que sejam, não chegarão aos pés do que Cristo sofreu, para que nós pudéssemos desfrutar das bênçãos prometidas por Deus desde o Antigo Testamento. As leis que estão na palavra de Deus são para serem cumpridas. Nenhuma delas foi abolida. Pode parecer que sejam impossíveis para nós, mas em Cristo, o impossível se tornou e se torna possível. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos, Deus querido, porque pudemos aprender que no dia a dia passamos por situações que são inevitáveis, tanto para aqueles que se relacionam com pessoas, como para aqueles que tentam se esconder. Nenhuma delas pode ser empecilho para que nós sirvamos e possamos agir de forma que agrade a Deus. Por isso, Pai querido, nós queremos te agradecer por Cristo Jesus ter se feito maldição no nosso lugar, porque esse ato dele nos tornou possíveis de praticar todos os mandamentos, mesmo aqueles que para nós pode parecer impossível, mas em Cristo nós podemos participar. Por isso eu quero te agradecer mais uma vez, Pai querido, e colocar meu irmão, a minha irmã, meu amigo, a minha amiga que está conosco e a nossa própria vida nas tuas mãos, para que tu nos ajude e que nós possamos sair. E quando nós sairmos, agir de maneira correta, não nos anulando, mas também não ferindo o nosso irmão e as coisas que são colocadas para cada um de nós administrarmos. Essa é a oração que fazemos, agradecidos a Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado pela tua participação, muito obrigado pelo teu compartilhamento e quero te convidar para que na semana que vem nós possamos comentar juntos ou estudar juntos para que eu possa comentar a porção de número 50, que tem como título Kitavô, que significa quando vier. Então nós vimos agora quando nós sairmos
E qual é o procedimento quando nós voltarmos? É o que nós vamos ver na semana que vem, no capítulo 26 e até o capítulo 29 de Deuteronômio. Esteja conosco, Deus abençoe a tua vida e que Deus abençoe a vida da tua família. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém.